Muito bem, irmãos. O que não fazer na tribulação? Olhando para a vida de Noemi. Como podemos nos preparar para o futuro? Como podemos nos preparar para os momentos inusitados que nos esperam? Todos nós sabemos que o nosso futuro é uma incógnita. O que acontecerá com a nossa vida daqui a algum tempo? Ninguém sabe, né? Nós sabemos, não temos a menor ideia de como estaremos nos próximos 5 anos, a não ser que estaremos mais velhos. Como então nos preparar para eventos que nós não podemos antecipar? Eu tenho um colega de ministério que formou-se antes de mim, 1 ano, logo foi ordenado e começou o seu ministério, um ministério abençoado, um ministério frutífero, mas com uma viagem de Brasília para Goiânia, ele se envolveu num acidente e com 28 anos tornou-se tetraplégico, vendo a sua carreira ministerial tão incipiente, sendo em grande parte prejudicada. Então, o futuro nos reserva surpresas tanto agradáveis como surpresas desagradáveis. Todos nós sabemos disso. Como enfrentar estas surpresas sem desfalecer? Elimeleque e sua mulher Noemi, juntamente com seus 2 filhos, diante da recessão econômica e da fome na sua terra, começaram a enfrentar dificuldades. Decidiram, então, emigrar para uma terra distante, uma terra chamada Moabe. Saíram de casa esperando que no outro país a sorte lhes fosse melhor. Mas lá aconteceu o inesperado. O marido morreu. Os filhos casaram-se com 2 estrangeiras e depois de algum tempo, depois de alguns anos, também morreram. Agora Noemi e suas 2 noras ficaram sozinhas, abandonadas num outro país, enfrentando o inesperado. A forma como Noemi enfrenta essa situação nada agradável nos ensina lições para enfrentarmos vitoriosamente qualquer advento que nos sobrevenha. Quais são os princípios práticos para sermos vitoriosos diante das incertezas do futuro? Quais são esses princípios práticos, já que é isso que realmente nos interessa? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nos momentos difíceis, não se dê por vencido prematuramente. Nos momentos difíceis, não se dê por vencido. A princípio, Noemi se deu por vencida. Ela disse às suas 2 noras o seguinte: ide, voltai, cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os defuntos e comigo. Versículo 8 do capítulo 1. Isso nos ensina, meus irmãos, a não considerar perdida qualquer luta logo no seu início. Noemi se deixou abater e deu-se por vencida quando a luta ainda estava começando. E então ela mandou suas noras voltar para a casa de suas mães. E ela usou a seguinte expressão, né? Voltem para a casa de suas mães, procurem encontrar alguém, procurem refazer a vida de vocês. Tudo está terminado, acabou, não há mais esperança para vocês em me seguir. Sabe por que ela fez isso? Porque ela não queria mais lutar. A derrota acontece quando a gente desiste da luta. Mesmo quando morremos, se morrermos lutando, nós somos vencedores. Mesmo quando tudo parece inútil, cansativo,
precisamos lembrar que o último capítulo da nossa vida ainda não foi escrito. Deus vai reverter o quadro. Por exemplo, se nós não conhecêssemos o fim da história e olhássemos para a experiência de Abraão, certamente nós o tomaríamos por tolo. 99 anos, e ele ainda esperando um descendente. Isso nos parecia, no mínimo, ingenuidade. Mas nós conhecemos o fim da história e sabemos que Deus reverteu a sorte de Abraão e lhe deu uma descendência conforme a sua promessa. Lembremos, irmãos, Deus ainda não escreveu o último capítulo da nossa vida. Ele certamente será maravilhoso, porque quem está escrevendo é Deus. Talvez você esteja enfrentando dificuldades. Muita gente está enfrentando dificuldades nesses últimos tempos, mas confia em Deus. Pensa em Moisés, 40 anos esperando no deserto, crendo ser o libertador do povo de Deus. Moisés Deve ter caído a internet do nosso irmão. Vamos aguardar um pouco, né? Aqui também. Eu acho que caiu, hein? Meu irmão tá mudo agora. Caiu e tá mudo. Voltando então um pouco, agora está ouvindo? Ok. Tá mudo de Agora novo. sim. Ok. Está mudo de novo. Estão ouvindo agora? Abriu. Ok. Agora tá. Agora tá. Voltando um pouquinho então. Pensando em Moisés, esperou no deserto quando ele era preparado para ser libertador do povo de Israel. Moisés estava com 80 anos. Se nós não conhecêssemos o fim da história, diríamos que Moisés era um derrotado. Mas ele não se rendeu precocemente. O próprio Deus não permitiu que ele fizesse isso. E como é bom a gente saber que, por isso, ele entrou diante do trono do imperador do mundo naquela época. E com autoridade ele disse, Deus mandou lhe dizer para deixar o meu povo ir. E lá estava ele com uma vara na mão e na autoridade do Senhor Deus Todo-Poderoso, pronto para libertar o povo da escravidão. Imagine um outro homem, Caleb, com 85 anos de idade, dizendo assim, eu vou enfrentar os Enaquins, eu vou enfrentar os gigantes e vou vencê-los. Sabe, se eu tivesse intimidade com Caleb, estivesse perto dele, eu ia dizer, Caleb, você está velho, faz o seguinte, senta na sua cadeira de balanço e vá descansar. Está na hora de você se aposentar, descansar. Mas, irmãos, quem faz isso sem conhecer o capítulo final da vida da pessoa, candidata-se a ter que engolir as suas próprias palavras. Caleb vai lá e conquista aquela montanha e derrota aqueles gigantes. E o final da história, ele se transforma num homem triunfante por causa do poder de Deus na sua vida. A Bíblia está repleta de histórias assim, histórias como da profetisa Ana, que estava com 84 anos de idade, esperava no templo pela revelação do Messias e cria contra a própria esperança que o Messias seria revelado nos seus dias. E aí aconteceu o quê?
O Messias que não veio na época de Jeremias, não veio na época do profeta Isaías, não veio na época de Moisés nem de Abraão, veio nos seus dias. Poderíamos falar ainda daquele homem que por 38 anos esperava o mover das águas. Por tanto tempo, pacientemente, ele esperou o milagre incerto. E no instante, Jesus transformou a sua sorte. E o milagre incerto virou o milagre certo. O que dizer daquela mulher que esperou uma cura por 12 anos, sofrendo de uma hemorragia? Ela gastou tudo que tinha com os médicos, mas ela não se deu por vencida antes que Deus escrevesse o último capítulo da sua vida. Por tudo isso, meus irmãos, é que nós podemos colocar a nossa confiança, a nossa dependência no Senhor. Não podemos, de forma nenhuma, perder a esperança. As nossas circunstâncias podem ser transformadas, porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mesmo que todos olhem para você e balancem a cabeça em sinal de desesperança, pensem no seguinte: é verdade que parece difícil, mas o último capítulo da minha vida ainda não foi escrito. E quem está escrevendo o último capítulo da minha vida é o soberano do universo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus permanece eterna. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, este é o primeiro princípio. Quando você estiver passando por tribulação, não se dê por vencido. O segundo princípio que nós encontramos aqui: na tribulação, não perca a esperança. Não perca. Na tribulação, não perca a esperança. Versículo 12 diz assim: tornai, filhas minhas, ide embora, que já sou muito velha para ter marido. Ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que tivesse filhos. São palavras de uma pessoa completamente desesperançada. Noemi perdeu a esperança, ainda que. Meus queridos, esperança é uma palavra muito usada e pouco compreendida. O que é esperança? Paulo disse, porque em Deus. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Romanos capítulo 8, 24, 25. Aqui está a importância da esperança. Ela não nos deixa desistir. Esperança é esperar alguma coisa que, de repente, nem se sabe o que é. Tem-se apenas a certeza de que acontecerá algo melhor do que a circunstância atual. Olhar para o futuro com esperança é dizer, vai ser melhor. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Quando estamos atravessando a mais dura luta da vida, a esperança diz, vai melhorar. Como? Não sei, mas vai melhorar. Deus está no controle. É por isso que quando uma pessoa perde a esperança, ela se abate, porque não tem mais razão para lutar. Esperança é essa força que nos impulsiona a ir adiante, que não nos permite jogar a bandeira, mas permanecer com ela firme. A esperança em nós reacende o entusiasmo, o desejo de continuar lutando. Um exemplo disso para mim muito interessante naquele desenho, A Bela e a Fera, não sei quantos viram, acho que todos já viram, né? Quando a fera foi atacada pelo Gastão, ela simplesmente se entregou, não tinha mais esperança para lutar. Tinha perdido a Bela, então melhor morrer, não tem mais esperança. Mas quando a fera viu a Bela, a esperança reacendeu e a fera foi à luta e ganhou a batalha. Esperança é isso, esperança é como aquele jovem fotógrafo que foi fotografar um velho de 80 anos
e disse para o velho, vamos ver se conseguimos celebrar os 100 anos. E o velho respondeu, pela sua saúde, eu estou achando que você vai chegar lá e podemos celebrar juntos. Isso é esperança. Foi feita há anos atrás uma pesquisa nos Estados Unidos. Comprovou-se que os homens, quando se aposentam, eles se acomodam. Grande parte deles ficam vendo televisão o maior tempo possível. E sabe o que acontece? A maioria deles morre dentro de 5 anos. Por quê? Porque o ser humano precisa de uma razão para viver. Com a aposentadoria, a pessoa perde a razão de viver e a sua esperança é roubada. Por isso, nunca se aposente, pelo menos na cabeça, no coração. Nunca se aposente. Sabe por que Noemi mostrou-se sem esperança? Porque ela só acreditava que os acontecimentos de sua vida se concretizariam através de um marido e filhos. Mas a maneira como Deus queria escrever o último capítulo de sua vida seria diferente. Há um provérbio que diz assim, o melhor de sua vida está no porvir. Isso é esperança. Não sei o que eu espero, mas uma coisa eu sei, o melhor está por vir. Se você deixar-se tomar pelo controle de Deus, deixar o seu amanhã na mão do Senhor, o melhor está por vir. Permita que Ele seja o Senhor da sua vida, creia, como Jó, que no seu momento de pior tribulação, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Esta é a esperança. Este é o segundo princípio. Diante da tribulação, não perca a esperança. Terceiro princípio da vida de Noemi para nós. Não creia que a tribulação seja sinal da maldição de Deus. Não acredite que a tribulação seja sinal de maldição. Meus amados, nunca devemos associar tribulação com maldição. Este foi um outro erro cometido por Noemi. Ela disse, a mão do Senhor e descarregou contra mim. A mão do Senhor... Caiu de novo a conexão. Pois é. Eu avisei no WhatsApp. Vamos ver se eles ouviram lá. Desculpa. Voltamos, irmãos. Sim, Estão ouvindo? sim. Sim, Desculpa aí, está dando uns problemas aqui na internet e está dando esses cortes. Perdão, tá bom? Então, voltando aqui no terceiro, não creia que a tribulação seja sinal de maldição. Nunca devemos associar tribulação com maldição. Este foi um outro erro cometido por Noemi. Ela disse assim, a mão do Senhor descarregou contra mim. A mão do Senhor está contra mim. O que ela está dizendo é o seguinte, Deus me amaldiçoou. Na verdade, ela estava sendo provada por Deus. Tiago disse assim, irmãos,
tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, motivo de grande gozo. Eu sei que para ter gozo na provação, só se a gente conseguir ver além da provação. O Espírito Santo em Hebreus diz assim: filho meu, não despreze a correção do Senhor, porque o Senhor corrige quem ama e açoita qualquer filho que recebe. Graças a Deus, irmãos, que nós somos filhos, e quando erramos, somos corrigidos pelo Pai. Só pode cantar na prisão, com as costas ensanguentadas pelos açoites, quem enxerga além da prisão, quem vê aquilo que vem depois. A vida de Noemi não se encontrava sob maldição, de jeito nenhum. Deus, na verdade, pretendia operar maravilhas na sua vida. Todos os acontecimentos, inclusive aqueles difíceis, faziam parte da direção de Deus, faziam parte do programa de Deus para preparar o coração de Noemi para algo infinitamente maior. O Deus que é infinitamente poderoso e bondoso estava no controle de sua vida, assim como está no controle da nossa vida. Qualquer pessoa que já colocou-se debaixo do senhorio de Cristo deve descansar, pois Ele é tão bom quanto poderoso para controlar todas as circunstâncias da nossa vida. Esse é o terceiro princípio. Não creia que a tribulação da vida do crente seja sinal de maldição. Quarto princípio. Quando você estiver enfrentando tribulação, não aceite a ideia de que o seu destino é sofrer. Esse foi um outro grande erro cometido por Noemi. Ela, inclusive, pediu que mudasse o seu nome. Seu nome significa alegria, riso, felicidade, mas ela prefere ser conhecida por sua amargura, por sua dor, por seu sofrimento. Por isso ela disse: não me chame Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Irmãos, ninguém nasceu marcado para desgraça. Nós somos os sonhos do coração do Pai, feitos à sua imagem e semelhança para uma vida eterna de glória. Embora o sofrimento tantas vezes seja necessário, porque nós não agimos como filhos, muitas vezes até agimos como mulas, e Deus tem que colocar freio e cabresto para nos guiar. Mas o sofrimento, antes de nos machucar, machuca o coração do Pai, machuca o coração de Deus. O nosso grande desafio diante do sofrimento é levantar a cabeça e dizer: não foi em vão que o meu Jesus padeceu, sofreu, morreu numa cruz. O que é o meu sofrimento diante do sofrimento do meu Jesus? Sua morte tirou o espinho venenoso da morte. Sua morte deu-me vida abundante. Quando começamos a aceitar o fatalismo do sofrimento, também nos condenamos ao imobilismo. Isso é a pior coisa que pode acontecer a alguém. E é isso que o diabo quer que a gente aceite. Este, então, é o quarto princípio que aprendemos. Diante da tribulação, não aceite que o seu destino seja sofrer. Ele nos criou, Deus nos criou para alegria, gozo e glória. E é isso que Ele destinou para nós. E, finalmente, um quinto princípio da vida de Noemi: quando você estiver enfrentando situação difícil, sem razão clara para o sofrimento, tranquilize-se, porque Deus está no controle. Quinto erro de Noemi está aí no versículo 21, quando ela diz assim: cheia parti,
porém vazia o Senhor me fez retornar. Porque me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim e o poderoso tem me afligido. Essa declaração não é verdadeira. A revelação, a relação melhor entre sofrimento e punição de Deus era uma maneira errada de Noemi encarar a sua vida. Deus não era inimigo dela, Deus não estava contra ela, Deus estava do lado dela e a favor dela. Isso tem me ensinado uma lição preciosa. Quando você estiver sofrendo, analise as circunstâncias. Pode ser que este sofrimento seja uma disciplina de Deus, mas também pode ser uma aprovação. Nós temos que ter sensibilidade para não culpar Deus pelo nosso sofrimento, mas nos render cada vez mais a Ele, mesmo diante da dor. Agora, se a sua vida é disciplinada e você percebe que não há nenhum pecado causando isso, descanse no amor de Deus. Ele vai te socorrer na hora de maior necessidade, vai mostrar-lhe o seu poder e o seu amor. Eu nunca enfrentei um problema sem Deus me dar mais graça para superar o mesmo. O salmista dizia assim: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O apóstolo Paulo disse o seguinte: eu sei em quem tenho crido, e sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Apoiado nessas promessas, nós podemos sufocar o espírito de murmuração, de lamúria, e dizer: esperarei no Senhor. Como fez com Noemi, como fez com Ruth, ele reverterá também a sorte de cada um de nós, se necessário for, em nome de Jesus. Então aí nós temos 5 princípios práticos, importantes para a gente viver uma vida cristã vitoriosa. Quais são eles? Primeiro, nos momentos de dificuldade, não se dê por vencido. Não se dê por vencido prematuramente. Segundo, na tribulação, não perca a esperança. Terceiro, não creia que a tribulação seja sinal de maldição. Quarto, quando você estiver enfrentando tribulação, não aceite a ideia de que o seu destino seja sofrer. Quinto, quando você estiver enfrentando situação difícil, sem razão clara para o sofrimento, tranquilize-se, porque Deus está no controle. E esse Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde e nos ajude a entender a sua palavra e a sua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.